Fala pessoal, aqui é o Igor e estamos de volta com a produção de conteúdos aqui para o nosso canal do YouTube. Nós ficamos um tempo sem produzir esse tipo de material aqui para vocês, agora nós estamos retomando e aproveite, caso você não nos siga nas nossas redes sociais, segue lá no Instagram ou no Facebook e também você pode deixar comentários, dicas, sugestões aqui no próprio canal do YouTube. E esse vídeo ele é sobre como iniciar um projeto de arquitetura, particularmente os estudos preliminares, que são bastante recorrentes nas investigações dentro do campo acadêmico, enquanto os estudantes de graduação estão iniciando essas etapas de projeto, e a gente estruturou aqui um conteúdo que busca mostrar com alguns exemplos práticos e alguns um pouco mais teóricos como fazer esse início dessa etapa de estudo preliminar. Então, passando aqui para a nossa estruturação, a gente organizou como subjetivos, que são essas categorias mais teóricas e no campo conceitual, e os concretos, que aí tem muito mais a ver com o desenvolvimento do projeto em si. E por fim a gente tem a costura, que é aquele terceiro item, que ele busca amarrar esses dois itens e transformar isso em um discurso mais coerente. Então, começando aqui pelo primeiro item da categoria subjetivo, estudar o local de implantação. Então, quando a gente vai iniciar um projeto de arquitetura, a gente tem um espaço pré-determinado, onde tem diversas informações importantes que vão servir de base, de dado, para que a gente desenvolva o projeto. Então, estudar o local de implantação, aí eu estou falando da topografia, das pré-existências, do entorno imediato, diversos fatores da realidade que podem servir de parâmetro para o desenvolvimento projetual. Então, a gente nunca vai desenvolver um projeto numa folha em branco, que isso é um pouco um certo receio de muitos estudantes, inclusive que perguntam para nós como fazer esse pontapé inicial para começar a investigação. Aqui a gente está numa base mais da pesquisa, da investigação, levantamento de dados. Então, esse primeiro item é super importante porque posteriormente ele pode se desdobrar tanto no projeto como também no discurso. O segundo item é analisar e definir o programa de necessidades. Então, a gente, para conceber os espaços, a gente precisa entender o que vai ser feito nesse espaço e muitas vezes você já tem uma prévia desse programa e aí você analisa se faz sentido, se precisa acrescentar ou tirar algum desses usos e tendo isso consolidado, você consegue reorganizar e pensar num sentido mais da dimensão dos espaços, quanto que você precisa, qual a relação da proporção entre eles. E isso é uma questão extremamente importante porque também vai ajudar no desenvolvimento de projeto. Sempre lembrando que a gente não parte do zero, então a gente tem diversos parâmetros que vão auxiliar nesse desenvolvimento. E por fim a gente tem o terceiro item, que é a legislação aplicável, mas também o edital. Ou seja, a legislação aplicável está relacionada muito mais a uma prática profissional, onde a gente já tem a formação e está desenvolvendo para uma eventual construção, um projeto, e a gente tem também a possibilidade de um edital, que pode ser um exercício acadêmico, pode ser um concurso de ideias, um concurso também para viabilizar a arquitetura, mas que ambos vão dar parâmetros para a construção. A legislação, por exemplo, ela vai dispor dos recuos mínimos necessários, o gabarito, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento. Tudo isso vai dar um certo parâmetro para a construção da arquitetura. Então, você não pode simplesmente desprezar isso, porque senão você não consegue viabilizar, aprovar a arquitetura, e já dá uma base para que você consiga trabalhar dentro de um espaço delimitado. O edital também tem um pouco esse objetivo, mas, como eu falei, ele está mais voltado a um exercício acadêmico, a um concurso de ideias, então ele também serve como um parâmetro, mas ele também não é uma regra, você consegue muitas vezes questionar esses dados. E aí a gente fecha a parte da pesquisa, do levantamento de dados, do conceitual teórico, e aí a gente passa para questões mais concretas que a gente definiu aqui, como uma prática de desenvolvimento do projeto de arquitetura. Então, primeiro a gente tem o item ensaiar hipóteses de implantação. Então, essas hipóteses, elas ainda são muito preliminares, muito esquemáticas,
E você não pode iniciar o estudo de, por exemplo, uma implantação detalhando ou desenhando a arquitetura de uma forma muito detalhada, porque não é etapa. Lembra, a gente está falando de um estudo preliminar ou um anteprojeto, mas as etapas iniciais, investigação de uma possível implantação. Então, para que a gente faça essa investigação inicial, é importante que tenha uma certa abstração. Então, a gente não está desenvolvendo arquitetura propriamente dito ainda. A gente está investigando muito mais uma condição geométrica de proporções e dimensões dos espaços. Então, abstrair toda a ideia da arquitetura e pensar de uma forma mais geométrica talvez facilite esse desenvolvimento. Então, você tem lá um programa completo que tem 3.000 metros quadrados. Então, você trabalha com essa proporção para ir ensaiando e testando a volumetria, os vazios, abertura, o que é cheio, vazio, onde você acessa, quais são esses controles, hipóteses de espacialidade, pé direito e assim por diante. Aqui a gente fez um teste numa maquete física. Esses testes iniciais eles podem ser feitos de diversas formas. Então, por exemplo, uma maquete física é uma possibilidade. Desenhos bidimensionais, aqui a gente utilizou o AutoCAD para fazer esses ensaios. E a vantagem é que a gente ainda não tem arquitetura definida. Então a gente consegue, por exemplo, fazer esses testes de uma forma muito mais rápida e ver o que funciona melhor, o que não funciona, mas testar a exaustão nessa etapa, que é a mais adequada, porque depois, se você já desenvolve a arquitetura com um nível de detalhes maior, você fazer esses testes de implantação, por exemplo, vai ser um problema, porque você vai ter muito retrabalho, vai perder trabalho que você já desenvolveu. Então, é importante saber trabalhar dentro das etapas apropriadas. Depois a gente tem também uma possibilidade de fazer esses testes com desenhos feitos à mão. Então, aqui é um outro projeto que a gente desenvolveu, que tem um pouco essa agilidade do desenho à mão, onde você consegue testar diversas possibilidades de uma maneira muito rápida e consolidando essa ideia aos poucos. Posteriormente, você consegue passar isso para um software, testar num modelo físico e assim por diante. Aqui é um pouco alguns testes que a gente desenvolveu, mas tendo em vista que já estava muito encaminhado, a gente já tinha uma clareza sobre como seria essa implantação e a gente fez diversas alternativas da mesma hipótese para ver o que se encaixava melhor, alguns ajustes mais finos, para depois passar para o detalhamento da arquitetura no âmbito do estudo preliminar. Aqui uma outra possibilidade é você trabalhar com um grid que te auxilia a dimensionar os espaços. Então aqui a gente tem uma malha e aí mais uma vez o desenho feito à mão. E aí sim a gente passa para ensaiar o desenho. Agora a gente está falando muito mais da arquitetura e menos de geometria, passando um pouco mais adiante para esse processo de desenvolvimento. A gente tem aqui, por exemplo, um corte, que ele foi feito num software de desenvolvimento de desenhos bidimensionais, e aí esse corte, repare que ele já tem uma certa proximidade com a arquitetura, você consegue entender questões de espacialidade, pé direito, acessos, o que é cobertura, o que é alvenaria. Então, isso é feito depois desses ensaios iniciais, e aí você começa a consolidar a ideia da arquitetura através da hipótese que tem mais virtudes e menos problemas para serem resolvidos. Claro que isso não é uma regra, isso vai acontecendo durante todo o desenvolvimento do trabalho, mas é um segundo passo, digamos assim, posterior a esses estudos iniciais. Aí também a gente consegue consolidar os desenhos nas plantas, então ir fazendo esses testes, mas aqui a gente já consegue perceber núcleos de circulação, uma definição um pouco maior do que são esses espaços, já dá para ter uma ideia do que cada espaço abriga, então a gente vai sempre acrescentando essas informações no desenvolvimento. Só que aqui já tem uma coisa muito mais consolidada em termos de arquitetura e de dimensionamento espacial. Aqui a gente tem uma outra possibilidade, um corte também, onde a gente consegue entender o que é estrutura, o que são os cheios e vazios, a gente já tem uma intenção mais definida do que é essa arquitetura e, eventualmente, também em desenhos feitos à mão, a gente consegue fazer esses ensaios mais específicos, mais pontuais, a gente consegue até ver uma relação desses desenhos com o desenho que foi desenvolvido num software. Então isso ajuda a ir tomando decisões, definindo as espacialidades, as estruturas, essas questões que a própria arquitetura já está abordando, já está
contemplada. E aí a gente tem uma parte de aprofundamento dos desenhos, que é posterior a isso também, posterior a esses ensaios. E aqui a gente separou um processo de desenvolvimento, que foi um processo que nós desenvolvemos em um projeto de um concurso. Aqui era um edifício residencial, e aqui a gente consegue ver claramente como esse desenvolvimento acontece. Então, desde um desenho muito preliminar até um desenho definitivo que foi entregue como um anteprojeto de arquitetura. Então, esse primeiro esboço é basicamente para entender essas questões de gabarito, de proporção, pés de direito, para posteriormente a gente começar a dimensionar o que são essas unidades, quanto que a gente tem de espaço construído, quanto que a gente tem de metro quadrado por unidade, de área comum e assim por diante. Aqui a gente já entra um nível um pouco maior de detalhamento, posterior a todas aquelas discussões mais preliminares, geométricas, né, de dimensionamento. E aí depois a gente tem uma segunda etapa, onde essas questões já estão um pouco mais definidas, que a gente passa para desenhar de fato a arquitetura, a estrutura, o que são esses fechamentos, o que é alvenaria, como são as coberturas e assim por diante. E aí a gente tem o desenho mais definitivo, onde a gente já faz o que a gente chama de molho, que é você colocar a escala humana, a vegetação, tem uma questão da identidade, da comunicação visual. E aí sim, essa etapa é o desenho que é concluído, finalizado, digamos assim, nessa etapa de estudo preliminar ou de anteprojeto. Então a gente só vai trabalhar nessas coisas mais detalhadas lá no fim do desenvolvimento, quando as coisas já estão mais amarradas, definitivas, consolidadas e assim por diante. Agora, na terceira categoria que a gente definiu aqui, tem a costura, que ela está muito associada com a narrativa do projeto. A narrativa não tem muito uma definição, ela pode aparecer tanto no início do desenvolvimento do projeto, como no fim ou no meio, mas ela basicamente ajuda a amarrar aquelas categorias mais subjetivas de análise, de códigos, de definições mais conceituais e a própria arquitetura. Então, a construção do projeto arquitetônico. Isso amarrado e construído enquanto narrativa. Aí a gente tem, por exemplo, algumas possibilidades. Aqui a gente não vai listar todas, porque elas são infinitas. Na verdade, ela está muito associada com a criação, então não tem muito parâmetro, mas a gente quis trazer alguns exemplos práticos para mostrar como que, de fato, a narrativa aparece dentro dos projetos, dentro do discurso, e para dar exemplos mais concretos. Aqui é um projeto que a gente desenvolveu que usava muito a questão da modularidade. Então, a modulação era um aspecto fundamental para o projeto. Isso aparece na arquitetura, mas a gente também quis trazer para um discurso um pouco mais gráfico, mais visual e que expressasse de forma mais esquemática essa intenção projetual. Então, aqui a gente tem alguns módulos, depois a gente constrói uma combinação de módulos, então também tem a ver com a replicabilidade, com a facilidade de construir isso muito rápido, em série, e está associado ao discurso do projeto, só aparece em textos, mas também aparece na arquitetura. Então, criar um grid para definir a modularidade do projeto, e aí você vai amarrar isso com os fechamentos, com os acessos, com a estrutura, é uma possibilidade de construção de narrativa. Mas a narrativa ela não está desassociada do projeto. Se ela tiver, isso é um problema. Você não pode construir uma narrativa que explica o projeto, mas a arquitetura não demonstra essa explicação. Então essas coisas precisam ser coerentes entre si, porque faz parte de um todo integrado. Então a gente precisa tomar cuidado com esse desenvolvimento e a construção da narrativa. Aqui uma outra possibilidade, a gente expressou através de diagramas intenções de construção de vazio no miolo da quadra, depois eventuais aberturas, morfologia, uma série de questões pertinentes à arquitetura, mas que foi demonstrado através de diagramas essa intenção propositiva. Depois, uma outra possibilidade é menos associado agora com o desenvolvimento do projeto e mais com a leitura do território. Então, por exemplo, nesse caso, a gente desenvolveu um projeto que ele tinha uma condição topográfica muito particular e a gente viu isso como uma potencialidade. Então, ressaltar isso no projeto e fazer com que o projeto seja sensível a isso foi uma estratégia que nos pareceu bastante apropriada. Então, a gente construiu um modelo físico
que demonstrava isso de uma forma muito clara e também com auxílio de fotografias, que pode ser uma construção da narrativa mais voltado a uma imagem estática que foi retirada de uma realidade local. Ou seja, você também consegue construir o discurso sem propriamente usar a arquitetura e demonstrar o projeto, mas sim com imagens locais, por exemplo, com textos também, diagramas, modelos físicos, croquis. Então, tem infinitas possibilidades de construção da narrativa que você deve avaliar no desenvolvimento do projeto, cada caso, e o que é importante de expressar. Mas isso precisa ter uma coerência com a realidade local, com a construção do projeto de arquitetura em si, para que faça sentido, para que seja um discurso narrativo coerente com o projeto e não uma coisa à parte. Isso seria um problema. Então, nessa parte da construção da narrativa, eu espero que com esses 3 exemplos tenha ficado claro o que é a narrativa e também o que são essas outras categorias. Isso não segue uma lógica cronológica, não é feito o estudo dos dados, depois a arquitetura e depois a narrativa. Isso pode ser misturado, cada projeto tem uma particularidade, então você muitas vezes não tem uma metodologia de desenvolvimento de projeto, isso vai sendo modificado, sendo alternado, e cada caso vai ser mais coerente de um jeito. Então, na verdade, entenda isso como categorias que permeiam todo o desenvolvimento de projeto. E aí sim você consegue desenvolver de uma forma um pouco mais tranquila, mas que você tenha esses parâmetros para compreender quais são essas categorias e trabalhar na etapa apropriada em cada caso. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha esclarecido algumas questões. Isso é uma dúvida muito presente dentro das universidades, os alunos vêm falar com a gente sobre isso, de como fazer o pontapé inicial para começar o projeto de arquitetura, e eu espero que essa organização, essa estruturação desse conteúdo tenha auxiliado um pouco no desenvolvimento. E eu vou ficando por aqui, até os próximos vídeos.